A Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o Rio da Unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, Mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor. Certa vez, uma criatura chegou até nós e fez a seguinte pergunta: o Espiritismo é religião? E nós respondemos a esta criatura de que o Espírito é a religião. E ele imediatamente questionou: por que você diz que o Espiritismo é a religião? Porque eu tenho perguntado muitas vezes para outras pessoas que militam no movimento espírita que o Espiritismo não é religião. E com todo o respeito que nós temos pelas respostas de todas as criaturas, até mesmo espíritas, nós ficamos do lado de Allan Kardec. Kardec, muita gente ainda faz confusão quando afirma que Kardec, quando recebia do mundo espiritual
as informações para que organizasse a codificação. Allan Kardec, não demonstrava muito interesse em apresentar tudo aquilo que recebia do plano maior como religião, levando-se em conta as religiões da época, que eram todas elas alicerçadas em ritualismo, em dogmas, em crenças absurdas, e Kardec então não quis amedrontar, ele não quis afugentar criaturas com respeito às informações que chegavam do plano maior, ou seja, do plano espiritual. Porque se ele colocasse a religião em primeiro plano, e menosprezasse a ciência e principalmente a filosofia, com certeza as informações que Kardec estava recebendo do mundo maior, do plano espiritual, não teriam um maior interesse por parte da humanidade, e principalmente dos religiosos da época. O que fez Kardec? Ele se preocupou muito mais com a ciência e com a filosofia e não deixou de colocar a religião naquele movimento filosófico, científico e religioso, né? Só que a religião, ele buscou o quê? Ele buscou a essência de tudo aquilo que Jesus falou, que Jesus exemplificou. Ele quis dizer, então, com tudo isso, que o Espiritismo era e é um movimento científico, filosófico, de consequências morais. De consequências morais. Por quê? Porque essas consequências morais, elas viriam através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o espírita, buscando a essência dos ensinamentos de Jesus, é, por que não, um religioso. E a própria doutrina é religião. Eu vou mais além, ela é a religião. Porque ela busca a ciência que derruba os dogmas. Ela busca a filosofia que estuda a alma. E estudando a alma, esta filosofia nos esclarece que esta alma é imortal. E sendo imortal, é justo que estudemos esta imortalidade, estudemos esta alma que foi criada para a eternidade, que não morre nunca e que não tem um futuro decidido por antecipação, porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, colocou nas nossas mãos o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de ação, para que nós pudéssemos, ou possamos, como queiram, escolher o caminho que vamos trilhar, né? Só que esta liberdade de ação e esta escolha, elas terão consequências. Dependendo da nossa escolha, vamos colher aquilo que plantamos, aquilo que escolhemos. Então, eu continuo afirmando nesse instante que o Espiritismo, sim, ele é sim uma religião. Ele é uma religião. Só que na época, Kardec não quis precipitar. Na época, Kardec
não quis precipitar, afirmando que as informações que ele recebia do mundo maior tinha cunho religioso. Ele não quis, até porque se vem aí uma filosofia, seria o quê? Uma filosofia a mais. Se viesse aí só umas informações científicas, seria um movimento científico a mais, de muitos que já existem. Então, Kardec, sábio como é, e super inteligente, com uma visão lá na frente, captou do mundo espiritual de que a religião deveria fazer parte, ou seja, os ensinamentos de Jesus deveriam fazer parte desta doutrina que liberta, que esclarece, esta doutrina que modifica a vida de cada criatura que conseguem assimilá-la. E aí, então, sim, é um salto gigantesco na área da evolução. Portanto, abrimos o programa de hoje. Antes de apresentar o Ismael e antes de apresentar o Edgar, abrimos o programa assim diretamente neste assunto de suma importância, justamente no momento em que lembramos que certa vez fomos procurados por uma pessoa que veio nos perguntar se o Espiritismo era religião, e nós respondemos: não só uma religião, como a religião. Muito obrigado a todos vocês pela atenção desses minutos preciosos que a bondade de Deus nos conferiu na abertura do programa desta manhã. Agora sim, vamos cumprimentar o Ismael e o Edgar. O meu querido Edgar Figueiredo, com uma camisa aí apropriada para rodeios em Barretos. Olha aí o Edgar ao nosso lado. Eu quero cumprimentá-lo e colocá-lo na tela da TV Cidade, do programa Encontro Espírita, para que você traga as suas primeiras palavras no programa desta manhã. Bom dia, Bonani, bom dia, Ismael. É com imenso prazer, mais uma vez, que nós estamos aqui, com a camisa do rodeio, né? Essa camisa muito apropriada, eu gosto muito dessa camisa, viu, Bonani? Ela não seria uma camisa apropriada para rodeio, não. Mas ela até que faz lembrar os rodeios de Barretos, né? É uma camisa alegre, bonita. Por isso que eu me referi que a camisa do Edgar hoje lembrava os rodeios de Barretos, né? Você sabe, Bonani, eu vou acabar vendendo camisa aqui no programa, viu? Porque não é só você que falou da camisa, várias, o Paulinho também falou da camisa, gostou muito da camisa. Eu vou trazer algumas camisas para vender para o pessoal aqui, viu, Bonani? Então, muito bom. E daí, Edgar, você gostou do nosso comentário? Olha, o seu comentário inicial, a sua abertura, foi uma abertura privilegiada. Uma abertura espetacular. Você falou gostou mesmo, sobre Edgar? a doutrina, Você a doutrina gostou, espírita. Edgar? Gostei muito, que ela liberta, realmente ela liberta. E principalmente, Bonani, a doutrina espírita, ela esclarece a nossa existência. Então ela coloca luz sobre o nosso viver. A grande pergunta nossa sempre é: de onde viemos, o que sou e para onde vamos? É só ler a doutrina, Bonani. A doutrina esclarece sobre isso. E como é que vai a vida, meu caro Edgar? Espetacular, Bonani. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida e pela existência que Ele me deu. Me deu tudo, Bonani. Me deu uma grande esposa, me deu uma excelente filha. Eu falo para todo mundo, você conhece. E é uma excelente filha. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que recebi até hoje. Pelo que vou receber mais ainda. Agradeço sempre, todo dia. Agradeço pelo dia, pela minha vida, por tudo. Só tenho a agradecer. Que maravilha. Eu quero aproveitar o ensejo
para abraçar não só a doutora Elaine, né, que é a sua filha e nossa amiga, companheira lá do André Luiz também, e abraçar a querida Sueli, que é a secretária da doutora Elaine, e que não perde um programa nosso e que tem trabalhado de uma maneira maravilhosa lá no Centro Espírita, onde a dona Beatriz dirige, lá em Quiririm. Abraços, portanto, a Sueli. Seara Nova Vida, né? E o pessoal da Seara Nova Vida. Muito obrigado aí pela audiência, a Sueli. E a nossa amiga também lá do Popa Tempo ontem, que quando você me apresentou a Soraya, né? Ela disse, eu já lhe conheço, disse, mas quando? Eu não estou lembrado. Eu lhe conheço através da televisão, não foi, Edgar? Foi sim, Morando. E você assiste o programa? Ela disse, claro que eu assisto o programa. E o que você acha do programa? Ela simplesmente respondeu, nota 10. Eu disse, olha, você não está exagerando, não? Eu não costumo dar nota 10, não. Eu ficaria contente com uma nota 5. Ela disse, não, mas eu quero dar nota 10. Eu disse, então, muito obrigado pelo incentivo, né? E pela responsabilidade que você, Soraya, coloca sobre os nossos ombros. Meu querido Ismael da Costa Silva, né? Silva Costa, né? Eu gostaria que fosse Ismael da Costa Silva, mas é Ismael da Silva Costa, né? O comentário de hoje, ele trouxe como tema uma pergunta que um cidadão nos fez, perguntando se a doutrina espírita era religião. Eu, na minha visão, na minha ótica, né, eu respondi que não só uma religião, como é a religião. E durante o comentário eu lembrei de que Kardec, quando recebia as primeiras informações do mundo espiritual para organizar a codificação, ele não colocou em primeiro plano a religião. Ele começou pela ciência, pela filosofia. Ele não quis dar uma maior atenção à religião, considerando a maneira que as religiões eram encaradas na época, dogmáticas, ritualísticas, cheias de crenças incríveis. Então, ele não deu muita atenção. Depois, sim, ele buscaria o lado religioso, buscando o quê? Os exemplos e as palavras de Jesus. Então ele diz que o Espiritismo é um movimento científico, filosófico, de consequências morais. E essa moral ele foi buscar nos passos de Jesus, na fala de Jesus. Então o comentário girou justamente por esse caminho, Ismael. O que você acha? O que você acrescentaria a mais no comentário desta manhã? Bom dia, Edgar, bom dia, Bonani, bom dia, telespectador, a todos aqueles que nos assistem. Na realidade, Kardec foi muito sábio. Se o Espiritismo fosse uma religião, seria mais uma religião. O que ele fez? Ele buscou o princípio espiritual que existe e buscou a ciência para nos mostrar esse princípio espiritual, revelar as leis espirituais. Na realidade, o Espiritismo é uma ciência, uma belíssima, maravilhosa ciência. E é lógico, tem a consequência filosófica. E em tudo isso tem a consequência religiosa. Então é claro que Kardec, mais do que ninguém, um espírito altamente preparado, o que ele fez? Ele trouxe para nós a noção que o Espiritismo tem consequências religiosas, não que é uma religião em si, porque senão seria mais uma religião, entre tantas que nós temos neste mundo. Então a sua fala foi muito proveitosa, foi muito útil, e a gente tem que sempre ilustrar isso, essa diferença que existe. E se fosse, Ismael, também somente um movimento científico, seria mais um movimento científico. Se fosse um movimento filosófico, seria mais um movimento filosófico. Exatamente. Mas eu achei interessante que Kardec não deu muita atenção para o aspecto religioso. Ele, depois sim,
como disse agora, né, e no comentário, ele buscou, né? Ele buscou a essência daquilo que Jesus viveu, exemplificou e falou, educou e orientou, para que nós espíritas, talvez, não se empolgasse tanto com o conhecimento espiritual, e ele colocou para nós, abriu o Evangelho para nós, para que nós pudéssemos entender que sem a humildade e a simplicidade não se vai a lugar nenhum. Embora você tenha a ciência de uma mão, a filosofia na outra, mas se você for uma pessoa prepotente, uma pessoa cheia de si, uma pessoa... não vai adiantar nada. Então, eu acredito que Kardec, o mundo espiritual, colocou nas mãos de Kardec os ensinamentos de Jesus, justamente para bloquear, para segurar os espíritas que poderiam ser despertados no seu orgulho pelo fato de conhecer a imortalidade da alma, de vencer a morte, etc, etc, etc. Não é verdade, Zé Mário? É verdade. Acontece o seguinte, hoje há uma distância entre a religião e a ciência oficial. Essa distância tende a diminuir e, com o tempo, até mesmo desaparecer. Dia haverá em que ciência, filosofia e religião caminharão lado a lado. Por isso a gente vê a sapiência de Kardec. Haverá um momento em que não haverá essa distinção que nós temos hoje. Será tudo uma coisa só. Então é claro que até lá ainda teremos esses entraves. Mas quando isso ocorrer, veremos que o mundo dará saltos altos da evolução, porque muitos entraves que nós temos hoje, a religião não aceita muita coisa da ciência. A hora que a religião caminhar lado a lado com a ciência, haverá um campo maior para o desenvolvimento do ser. Bom, eu devo dizer a você, meu querido amigo telespectador, você que está neste sábado acompanhando o reprise do programa que foi apresentado na última quinta-feira, eu devo dizer que nós estamos agora no novo horário. Nós estamos no horário das 10 da manhã às 11 horas da manhã. E o reprise é todo sábado, entre 8 e 9 horas da manhã. Você pode ficar atento, entre 8 e 9, o Paulinho estará reprisando o programa de quinta-feira. O programa de quinta-feira. Hoje, por exemplo, é quinta-feira, nós estamos aí apresentando o programa às 10 horas da manhã, mas você que está aí assistindo sábado, está acompanhando o nosso trabalho de quinta. Mas, Nani, tem uma pergunta para você. Pois não. Que você, eu acho que de nós três aqui, somente você pode responder. É mesmo? A pergunta é o seguinte: Nani, aonde fica a papelaria Iracema? Ah, onde fica a papelaria? Peraí, mas não é só eu que posso responder onde fica. A cidade toda pode responder, porque é impossível que você, meu querido amigo telespectador, não saiba onde é que fica a papelaria Iracema. Se você já sabe até onde fica a Silva Móveis, que fica na Desembargador Paulo de Oliveira Costa 400, imagine se você não vai saber onde é que fica a papelaria Iracema, lá na rua Coronel Arthur da Graça Martins, número 402. Claro que você sabe. Daqui a pouquinho o Paulinho vai colocar na sua tela a fachada da papelaria Iracema e o seu interior, e vai também colocar na sua tela, por que não, a Silva Móveis, que fica ali com a sua exposição permanente, que fica na Desembargador Paulo de Oliveira Costa 400. Antes, porém, eu devo dizer que o nosso computador está aqui, a internet está abrindo portas para você através do e-mail do edgarfigueiredo@bal.com.br. E por quê? Para você fazer o tipo de pergunta que você desejar. Você pode entrar com seu comentário, você pode discordar, nós estamos em plena democracia. E nós colocamos aí o programa com as portas abertas
para que a cidade possa participar. Já temos uma pergunta, Bonani. E qual seria a pergunta, então? Só a pergunta agora, vamos ver. A pergunta, Bonani, é o seguinte: qual é a melhor religião? Talvez seja... Nossa, olha aí. A pergunta é: qual é a melhor religião? Antes do Ismael responder, antes do Edgar questionar, antes do J. Bonani também participar da resposta, se for preciso, se for necessário, vamos colocar na sua tela, na sua telinha, as imagens da Papelaria Iracema e da casa de móveis mais badalada do Vale, a nossa Silva Móveis. Com você, meu caro Paulinho. Papelaria Iracema. A Papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica, ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, está aqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Pois é, você realmente encontra sim a possibilidade de sempre poder fazer um bom negócio. A primeira telespectadora foi mulher, né? Mulher que... Foi uma senhora, Bonani, foi uma senhora. Ela pergunta qual a melhor religião. Ismael, você quer responder, Ismael? Opa, faço questão. Então, por gentileza. A melhor religião é aquela, meus queridos irmãos, que atende ao anseio dos seus seguidores. Nós vemos que a religião, ela visa a levar o homem a Deus, é um caminho. E as várias religiões que existem, elas existem por uma finalidade precisa. Nós estamos cada um num nível moral, intelectual e espiritual. Então é evidente que se houvesse apenas uma religião no mundo, ela não atenderia o anseio de todos os seus seguidores. Muitas pessoas teriam dificuldade. A melhor religião é aquela que melhor lhe convém, aquela que traz a você a convicção, a fé, a confiança, a esperança que os dias serão melhores e que te levam a Deus. Por haver essa heterogeneidade espiritual, é que são necessárias várias religiões. Não existe uma melhor, uma pior. O Ismael respondeu para a nossa telespectadora. Agora, aquela pergunta é: qual é a melhor religião? Quer dizer, o Ismael se colocou bem, se situou muito bem, né? Dizendo que é necessário vários
várias religiões, né? Porque de acordo com a necessidade de cada um, e a melhor religião, com certeza, é onde a pessoa se sente bem. Mas a religião, propriamente dita, a palavra religião, aquela que religa, né? No latim, lá, religar, né? Religar o homem. Eu não concordo muito bem com essa colocação, Ismael. A religião, ela tem como finalidade religar o homem para com Deus. Será que uma pessoa que já se ligou a Deus se desligou a ponto de precisar se religar? Bom, mas não é bem esse assunto que nós estamos comentando. A religião, a melhor religião, pode ser, na minha opinião, pode ser aquela que modifica a criatura, que oferece campo para que a criatura se transforme moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Essa é a minha opinião. E você, Edgar? Eu concordo com você também e com o Ismael, viu, Brani? Eu complementaria só um adendo que a religião mais interessante para o homem é aquela que conduz o homem ao caminho de Deus, consequentemente, ao caminho do bem. Se uma religião transforma o homem, que tem uma situação inferiorizada, para uma posição melhor, uma posição melhorada, uma posição onde ele se encontra com ele mesmo e com a divindade, com Deus. Essa é a religião ideal, seja ela qual for. Essa é a religião ideal para o homem, né? Essa é a minha opinião pessoal. Tá bom. Então, olha aí. Uma pergunta é logo em seguida, viu, Bolani? Já tem mais Tem uma pergunta aqui que eu vou até... É homem ou é mulher? É mulher. É de Taubaté. É uma senhora aqui de Taubaté. De Taubaté. Ela pergunta o seguinte: sou evangélica. Ela já afirma que é evangélica. Ela é evangélica. Sou evangélica. Na igreja que frequento, o pastor disse que fora da igreja não há salvação. Vocês concordam? Ela está dizendo que a igreja ela é evangélica. A igreja que ela... Engraçado, sempre os evangélicos aqui no programa estão na frente. Cadê os espíritas? São poucos espíritas que fazem perguntas, né? Geralmente é evangélicos. Uma coisa interessante. E esta nossa telespectadora, ela diz que na igreja que ela frequenta, ela é evangélica. O pastor disse que fora da igreja, né? Fora da igreja não há salvação. Não há salvação. Você gostaria de responder, Ismael? Ela pergunta se nós concordamos com o que o pastor disse. Na realidade, a premissa correta é fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, né? Porque a lei é a caridade. Qual é a lei? A lei é o amor ao semelhante. A lei não é você estar no templo. A igreja é um templo. É um templo que a pessoa vai para se recolher, para fazer oração, para buscar Deus. Agora, a prática, ela é do dia a dia, é no local de trabalho, é no local do lazer, é entre a sua família, os seus familiares, é onde ela estiver. Então, na realidade, é fora da caridade da salvação. Fora da caridade. Você acha que é fora da caridade e não fora da igreja? Esta é... Acho não, eu tenho certeza, eu tenho convicção que é isso. Porque, veja bem, muitas pessoas vão à igreja, mas nem por isso são melhores. Nem por isso seguem a lei de Deus. Nem por isso estão dando a sua contribuição para a criação de um mundo melhor. Vamos ver a opinião do Edgar. E você, Edgar? Porque você concorda com o pastor? Não, eu sou contrário a essa ideia do pastor, que fora da igreja não há salvação. Eu diria, complementando e apoiando, e vamos dizer assim, estamos de acordo com o que o Ismael nos disse, que é fora da caridade. Mas fora da caridade, não. Veja bem, sim. O Edgar, eu tenho a impressão que o pastor está querendo dizer, ele tem medo que a ovelha se afaste do rebanho. Quer dizer, ele tem medo que a pessoa, deixando de ir à igreja, ela não terá salvação. Ela vai se perder no mundo profano. Quer dizer, isso que passa pela minha cabeça, que passa pela cabeça do pastor. Tenho a impressão que ele está imaginando isso, né? Agora,
o meu ponto de vista, né, a palavra salvação ela fica esquisita aí. Fora da igreja não há salvação. Mas se salvar do quê? Ninguém está irremediavelmente perdido. Ninguém está perdido, gente. Olha, como ser imortal que cada um de nós é, alma imortal, espírito imortal, ninguém está irremediavelmente perdido. Como a gente não morre nunca, sempre haverá uma oportunidade, graças à bondade e à misericórdia de Deus, para que não nos percamos e não precisemos de ser salvos. Salvos do quê, gente? Verdade. Estou sempre errado, mas Está certo, Ei. mas aí precisa uma complementação. Então, Quando mas nós falamos alguém precisa ser salvo, significa que ele precisa ser salvo de si mesmo, Exatamente. da ignorância que o envolve, das trevas que o envolve. É nesse sentido. Então a salvação significa tirá-lo das trevas e trazê-lo para a luz. Certo. É nesse sentido. Nesse sentido. É nesse sentido. Então não é que a pessoa está perdida, é claro, como ela vai se perder? Mas é nesse sentido, ela está perdida moralmente. Diz-se que alguém está perdido quando aquela pessoa moralmente ela está caído. mas eu fico ainda com a sua colocação quando você diz que fora da caridade a pessoa Não há salvação. ela não tem um bom futuro, né? Não tem há um bom salvação. futuro, né? Ela não tem um bom futuro fora da caridade. E o que é a caridade? Caridade é o amor, se for falar Tanta da coisa, caridade né, aqui. Bom, mas o programa segue em frente. Nós estamos aí apresentando o Encontro Espírita, que agora tem novo horário, das 10 às 11 horas da manhã. E sabe que o Edgar anda reclamando, dizendo que ele preferia da meio-dia a 1, porque demorava mais para passar. Diz que agora das 10 às 11 passa numa velocidade incrível. Ele nem bem se apresenta, já está se despedindo. E é uma grande verdade, passa tão rápido, não, Edgar? Muito rápido, né? Tem mais alguém pintando aí na internet, ou Uma Edgar? pergunta aqui da nossa telespectadora, e nós estamos falando de caridade, né, Moura? Sim. Fora da caridade não há salvação. É isso que nós estamos comentando agora, inclusive. Não, exato. E daí? fora da igreja, né? Segundo a nossa pergunta da nossa telespectadora anterior. E agora, qual é a outra A pergunta agora é essa. A esmola é caridade, Moura? Quem que pergunta? É a Rudimara ou não é? Não, a Rudimara não entrou ainda conosco. Não sei entrou por que ainda. ela está nesse horário. Ela não tá Olá, entrando. ô Rudimara! Chama a Rudimara lá para cá, para nós, né, Bom, Moura? eu quero aproveitar nesse instante, antes de colocar aqui na nossa atividade mediúnica, né? A pergunta formulada, né? A pergunta que a A pessoa esmola fez. é caridade? A pessoa está perguntando se a esmola é caridade. Antes do Ismael começar a responder, a não ser que o Edgar Não, queira pode ser começar. Ismael, pode ser Ismael, Tá. sim. Eu quero dizer a vocês que agora, quarta-feira que vem, dia 4 de setembro, o Edgar Figueiredo estará proferindo palestra no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na Avenida Campinas, na Chácara do Visconde, aqui mesmo em Taubaté, às 8 horas da noite. Dia 4 de setembro, o nosso Edgar Figueiredo, aqui do programa Encontro Espírita, estará proferindo palestra no Centro Fé, Amor e Caridade, na Avenida Campinas, na Chácara do Visconde, aqui mesmo em Taubaté. O Ismael, você quer responder? A esmola é caridade? Olha, a esmola propriamente dito, não. Agora, a ajuda assistencial, sim, ela pode ser financeira, pode ser em dinheiro, ou pode ser em gêneros, roupas, alimentos, isso é claro, é caridade. Prato de sopa, né? Pode ser Prato de também. sopa, isso é caridade, e é uma caridade muito útil. Nós Não, temos- é caridade ou não? Dá um prato de sopa, dá Claro, roupa, é sim, caridade? sim, é caridade. Ou é piedade? Não, caridade. Caridade. É a caridade material. Ah, caridade É a material. caridade E material. qual é A caridade peraí, verdadeira- qual é a diferença, Ismael, entre a caridade material e a espiritual? A
caridade material é você dar alguma coisa de si. E a caridade moral, ela é dar de dentro de si. É a tolerância, é a paciência com a inferioridade alheia, é a calma nos momentos difíceis, é você ponderar, é você respeitar o seu semelhante. Isso é caridade. E você, meu caro Edgar, que está com uma camisa bonita, ele vai para Barretos participar do rodeio daquela cidade, né? Você sabe que eu gosto muito de cavalo, né? E vou dizer uma coisa, quando se fala em Barretos, eu devo lembrar de um grande hospital do câncer naquela cidade que tem atendido a população graciosamente. É uma coisa impressionante, o Ismael. Conhece o Hospital do Câncer de Barretos? Não tive a oportunidade ainda, não conheço não. Lá você não paga nada, mas também recebe ajuda no Brasil inteiro. Você conhece o Edgar? Não conheço o Bonani, mas gostaria muito de conhecer. Mas você vai a Barretos, vai lá no rodeio de Barretos e não conhece o Hospital de Barretos? Mas eu prometo para você que a próxima vez que eu for no rodeio, vou conhecer esse hospital sim, Bonani. Como não? Estão perguntando aqui se o Edgar é peão. Não tem nada de peão, ele gosta do rodeio, ele vai a Barretos assistir. Mas sou peão também, sim. É peão também, Opa, gosto. E o que você acha então da resposta do Ismael? Olha, o Ismael... esmola é caridade. Olha, foi nota 10 a resposta dele. Muito nota 10? Nota 10. Agora eu vou complementar também, porque a esmola, veja bem, ela é uma caridade. Como não? Veja bem, a esmola, quando ela é financeira, né? Ele disse que a esmola é uma caridade material, né? Material, não tenha dúvida. Porque nós aqui na Terra estamos também vivendo um mundo material. Nós precisamos de alimentação, nós precisamos de manutenção da família. A esmola não deixa de ser uma caridade. Então, muito bem. Então agora eu concordo com... Me permitam eu dar a minha opinião também, né? Lógico. É bem verdade que agora fica mais fácil, levando-se em conta que o Ismael já destrinchou e o nosso querido Edgar também mergulhou na área da esmola, da caridade material. Eu agora é fácil responder, né? Eu diria que eu fico mais com a caridade espiritual, é a mais difícil, né? Por isso que eu fico mais com esse tipo de caridade, onde eu encontro 1001 dificuldades para praticar. Dar uma esmola, dar um trocado para alguém, dar uma camisa usada, isso eu faço, né? Fácil. Agora, a caridade verdadeira, espiritual, aí é que eu esbarro, né? Eu fico hipnotizado, eu fico paralisado, porque ainda não ganhei condições de praticá-la. Porque eu entendo que a caridade espiritual é o amor. E eu ainda não amo, nem a mim mesmo. Fica muito difícil a prática da caridade. Orar por uma pessoa, quer dizer, de coração para coração, compreender uma criatura, ter paciência, o Ismael já disse, ter paciência, exercitar a humildade. Mas, Bonani, essa é a realidade, né? Ninguém de barriga vazia, que com fome, vai aceitar nenhuma filosofia. Nós, para aceitarmos alguma coisa, nós primeiramente temos que estar contentes conosco mesmo. Mas a criatura que anda fazendo regime, ela sempre está de barriga vazia, né? Bom, aí eu tenho uma exceção. Regime. A toda regra tem uma exceção, mas essa é uma exceção, né, Bonani? Olha, este programa chega até vocês através da Silva Móveis e da Papelaria Iracema. São duas empresas taubatianas que foram criadas não só para servir Taubaté, mas para a região inteira. Principalmente a Papelaria Iracema, que tem loja virtual e o Brasil todo compra lá. Que coisa incrível, não? É a loja virtual da Papelaria Iracema. Daqui a pouquinho estaremos colocando na sua tela o comercial da Iracema e o comercial do Silva. Daqui a pouquinho. Tem mais alguém aí? Tem sim, Bonani. A pergunta é a seguinte, é de um telespectador. Essa é de um telespectador
talvez até, eu acredito que ele seja espírita. Você comentou agora que poucos espíritas pelo menos consultam percebo que... o programa, então vai lá. Uma pergunta de um espírita, eu acredito que esse é espírita. Vamos ver, vai lá a pergunta. Qual é a missão fundamental do espiritismo? Olha aí, a pergunta desta pessoa que o Edgar acredita que seja espírita, ele está perguntando qual é... A missão fundamental do espiritismo. Qual é, Ismael? A missão do Espiritismo é revelar a nós, encarnados, a lei maior do Pai. Para isso, eles mostram-nos o mundo espiritual, as consequências das nossas faltas aqui na Terra, encarnados e quando desencarnados. É essa a missão do Espiritismo. Eu concordo plenamente com você. E você, Edgar? Perfeitamente, o Ismael, concordo com você, concordo com o Bolani, e realmente o Espiritismo, a fundação, vamos dizer assim, a ideia fundamental do Espiritismo é nos esclarecer e nos elevar espiritualmente, moralmente. Muito boa resposta. Gostei, viu, Ismael? Gostei. Eu tenho a impressão de que quem passou esse 1,5 para você, Edgar, foi o André Luiz, lá da Bailante. Ele agora, recentemente, conversando comigo, ele falou desse assunto, qual é a lição fundamental do Espiritismo. Eu tenho a impressão de que foi o André Luiz, lá da Bailante, que usou aí a internet e fez a pergunta. E a Rudimara? A Rudimara até agora não entrou, Bolani, mas Rudimara, não tá, Rudimara, olha, o que será que anda acontecendo com a Rudimara? Será que ela está fazendo almoço? Eu tenho a impressão de que ela não está fazendo almoço, não. Ela está preparando o salão lá do grupo de estudo Allan Kardec, porque hoje é dia de estudo à noite lá na Rudimara, né? Sim, é verdade. Hoje é dia de trabalho lá na Rudimara. É no Jardim da Emília, na rua Sebastião de Abreu, né? Tem uma placa lá, Grupo de Estudos Allan Kardec, hoje, esta noite, né? Você já falou lá, Edgar? Não, lá não falei ainda não. Eu já tive a oportunidade de falar lá no grupo grupo de estudo Allan Kardec. Você já falou lá, Ismael? Não tive essa oportunidade. Ainda não. Ô, Rudimara, o que você está esperando, Rudimara? Hein? O que você está esperando, Rudimara? Aí o Edgar e o Ismael participando aí do grupo de estudo Allan Kardec. Tem mais alguém aí, meu querido Edgar? Sim, tem sim, Bolani. Quem é a pessoa? Essa também eu acredito até que seja de um espírita, viu, Bolani? Porque ele pergunta o seguinte: o que são moradas espirituais? E lá, Ismael, o que são moradas espirituais? Moradas espirituais. Você responderia, Ismael? Respondo. São esferas extrafísicas que existem no planeta Terra. Nós temos que considerar, quando a gente ouve falar nosso lar. Nosso lar é apenas uma morada espiritual, é uma cidade que tem no plano astral. Nosso lar está situado em cima do Rio de Janeiro, mas tem muitas outras. São moradas que os seres, quando desencarnam, normalmente vão para esses locais, aquelas criaturas que têm condição. Nós seríamos, se fôssemos hoje para nosso lar, provavelmente iríamos lá na condição de criaturas necessitadas ainda de atendimento, de socorro, de orientação espiritual. São moradas onde os seres continuam a viver, porque a vida, ela é assim, isto aqui é carne. Quando isto aqui morrer, eu vou continuar a viver. Onde eu vou continuar a viver? Essas moradas. E até porque Jesus foi taxativo quando afirma que há muitas moradas na casa do Pai, né? Exatamente. Que são os mundos que serão habitados ou são habitados, serão ou são habitados, porque tem muito mundo ainda que não é habitado, ainda não. Verdade. Tem muita casa vazia no plano espiritual e tem muitas já habitadas, né, Ismael? Muitas habitadas. Bom, você reforça a resposta do Ismael, concorda ou passa para frente? Hoje eu estou concordando muito com o Ismael. Você reparou isso? Concordando com o Porque, Ismael. olha, está batendo com o meu pensamento. Exatamente isso, viu, Mas Ismael? também Concordo pudera, você tem que concordar com o Ismael. Ele está recorrendo a este livro aqui, olha aqui, olha lá. Ele está recorrendo a este livro aqui, olha aí.
o Evangelho segundo o Espiritismo, e também este livro aqui, olha lá, Estudando o Espiritismo. Bom, esse livro, inclusive, que você se referiu agora, Estudando o Espiritismo, é um livro espetacular, Bonani. É um livro que eu recomendo particularmente para a pessoa que não conhece o Espiritismo, tem vontade de conhecer alguma coisa do Espiritismo. Então tem esse livro, né? Então esse livro é espetacular. Bom, o nome do livro é Entendendo o Espiritismo. Deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é uma propaganda que nós recebemos na rua aí. É uma propaganda que tem lá um jogo de quarto, né? Então diz aqui, conheça o apartamento decorado. Tá vendo? Vocês sabem onde é que esta empresa adquiriu esse jogo de quarto para decorar o apartamento? Hein? É claro que você sabe, na Silva Móveis. É na Silva Móveis que ele está aqui. Conheça apartamento decorado, né? Conheça apartamento decorado. Está aqui a propaganda, né? Olha aí, uma propaganda muito bonita. Olha que beleza. Olha aqui a propaganda. Olha lá, leve uma vida só sua. Olha, todos esses móveis que vocês estão vendo aí, nesse apartamento decorado, foram adquiridos na Silva Móveis. Verdade, Bonani. Tá vendo, Edgar? Muito bom esse móvel. Tem mais alguém pintando aí no Tem caminho? sim. Qual é? Tem uma pergunta aqui. Qual é a pergunta? Não é de espírita, viu, Bonani? Não é o quê? Essa pergunta não é do espírita. Não é de Mas espírita? poderia ser. Como é que você sabe que não é de espírita? Porque a pergunta é a seguinte: para ser espírita, precisa ser perfeito? Ismael, para ser espírita, a pessoa tem necessidade de ser uma criatura perfeita? Primeiro que ser perfeito aqui na Terra, nós tivemos apenas um, né? Exatamente. Foi o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi perfeito. Esse é perfeito, sem sombra de dúvida. Não, na realidade, espírita é aquele que acredita, aquele que conhece a doutrina espírita, que segue o E espiritismo. que está lutando para melhorar, né, Ismael? Para melhorar. Existem sim os bons e os maus espíritas, né? Claro, existem como em todas as religiões. Eu não concordo, não. O espírita, eu acho que ele é bom. Se ele não for bom, não é espírita. Não, veja bem, Mas você acha que tem o espírita é um caminho, como tantas outras. A doutrina espírita, ela traz o quê? O conhecimento. Você se considera um bom espírita? Não, claro Não? que não. Mas você é um espírita? Sou espírita. E não é bom? Como é que você consegue ser espírita sem ser bom? Eu sou um mau espírita, eu ainda não sou um bom espírita. E você, Edgar? Você é um mau ou um bom espírita? Eu diria para você que eu fico entre o bom e o mau no meio. Eu vou ser mais franco, sabe? Olha, eu não sou nem bom e nem mau. Eu sou ótimo. Olha, tá bom, mano. Ah, meu Deus, olha, se eu fosse ótimo, não estaria aqui na Terra, né? Estaria bem longe, né, pai? Como eu estou aqui, não sei nem o que eu sou, a verdade é essa. Eu sou candidato a ser espírita um dia. Por enquanto não ainda. Mais alguém aí pintando na tela? Essa pergunta, olha, Bonani. eu estou preocupado com a Rudimara. Meu Deus, ô Rudimara. Será que ela sabe que mudou o horário? Eu acho que talvez não, viu, Bonani? Será que ela sabe mesmo? Ela está arrumando o salão lá para a noite de hoje, né? Tá, sim. Hoje tem estudo lá no grupo de estudo Allan Kardec. Aliás, hoje também tem trabalho lá no grupo André Luiz, na rua Monsenhor Siqueira, 97. O André Luiz, o prédio, está passando por algumas reformas, está se ampliando. Muita gente não tem ido alegando, porque está em construção. Gente, não, olha, há lugar para todo mundo lá, por exemplo. O primeiro a chegar lá, mas chega cedinho, sabe quem é? Jesus. Ele não tem medo se tem construção, se não tem construção, se o Bonani vai, se o Ismael vai. Jesus está lá, esperando por todos nós. Esperando por nós. Hoje tem trabalho no André Luiz. Quem fala esta noite lá
é a Maria Lúcia Cueto de Almeida. É ela que fala hoje, né? A esposa do senhor Edson, né, Bonani? Mas você que está assistindo o programa aí sábado, né? Hoje é quinta-feira, você está assistindo reprise. Sábado, né? Hoje à tarde, sábado, tem trabalho lá no André Luiz, a partir das 17h30. E quem vai falar hoje lá, agora já estou no programa no dia de sábado, estamos reprisando o programa. Quem vai falar hoje, sábado, é o Renato Borges e o nosso querido professor Antônio Faria Neto. Portanto, hoje à tarde, sábado, tem também trabalho lá no grupo André Luiz. Ah, mas eu não podia deixar de falar. Quem vai falar hoje à noite no União e Caridade é uma das maiores oradoras do Brasil. Uma das maiores. Ana Guimarães, que não vem aqui em Taubaté há muitos anos, viúva do Geraldo Guimarães, uma oradora excepcional. Eu convido você, meu amigo telespectador, mesmo que não seja espírita, vá esta noite de sábado. Isso eu queria falar com você. Não é hoje quinta-feira, não. Dia 31. Dia 31, hoje, porque o programa está sendo reprisado também, né? É verdade. Nessa altura. Dia 31, sábado, União e Caridade, Ana Guimarães, excepcional oradora. Bom, quem que pintou aí na tela do computador? Agora uma pergunta de uma nossa telespectadora. Eu acho que ela é... A Rudimara? Não é a Rudimara. A Não Rudimara é a até agora Rudimara. não entrou ainda, mano. Estou aguardando a Rudimara. E essa telespectadora, ela perguntou o seguinte: para ser salvo, basta aceitar a Jesus? Ismael, eu tenho a impressão que ela é evangélica, hein? Será que é A evangélico? pergunta, ela está perguntando se para ser salva, se a gente tem que aceitar Jesus. Olha, essa pergunta é muito importante. Muitas pessoas pensam que, pelo simples fato de dizer, olha, eu aceito Jesus, já está salvo. Não é bem assim. Na realidade, Jesus fez várias considerações. Primeiro, o que é seguir Jesus? É fazer o que ele faz. Essa é a primeira colocação. O que ele faz? Pratica o amor, a caridade e segue a lei maior do Pai. O segundo ponto, Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não basta a gente bater no peito e dizer, oh meu Deus, não basta. E o que é aceitar Jesus, Ismael? Aceitar Jesus é praticar a lei de amor e caridade. É isto que é aceitar Jesus. Porque Jesus diz assim, vinde a mim, e através de mim ireis ao Pai. Foi isso que Jesus falou. Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Agora, o que quer dizer vinde a mim? A lei de Deus diz o seguinte, a cada um de acordo com as suas obras. É isso. O vinde a mim significa a cada um de acordo com as suas obras. Tem que fazer a obra. Que obra? É o caminho que Jesus ensinou. Matou, Edgar? Matou. Matou. Tem Agora, mais só uma alguém? pergunta, só uma complementação. Não, tem o tempo avançando. Avançou o tempo, mas você tem uma pergunta assim. agora que ela vai ser então longa. faz aí. Posso fazer? Quem que mandou? É você ou... Não. Essa é de uma telespectadora também. Qual é? Então é o seguinte, os espíritas aceitam os 10 mandamentos? Claro. Aceita, Ismael. Os 10 mandamentos, ele foi resumido por Jesus em 2. Amai-vos uns aos outros e amar a Deus. Ele resumiu no amar a Deus. Como que você vai amar a Deus sem você vai amar ao seu próximo sem você cumprir os 10 mandamentos? Concordo. Não tem como. Respondeu, matou em cima. Gostei Depois muito. outra, só que o espírita, não é bem o espírita, né? Jesus, ele resumiu os 10 em um só, né? É Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso? amar em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. Edgar, mais alguém, Edgar? Olha, Bonani, agora nós já estamos em cima da hora, né, Bonani? Estamos... Mas a Eu gente para nós. Eu ia lembrar você da Silva Móveis, que eu estou sim. querendo comprar aquele jogo de sofá ainda. Ah, você está querendo comprar aquele Hoje eu jogo de vou sofá? lá à tarde, falar Você com vai o Marcos. É com o Marcos. Falar com o Marcos. Vou lá hoje sem falta. E então você vai comprar. Porque até hoje ninguém conseguiu entrar na loja Silva Móveis e não comprar. É verdade, mano. É impressionante a maneira que eles trabalham. Ele manda você deitar no sofá,
Quando você quer um jogo de quarto, ele manda você deitar naquela cama para ver se você gostou ou não. Olha, Edgar. É verdade. É impressionante. E até aquele cafezinho passado na hora. E o café comigo, você sabe que Não, eu gosto de café, ele né? passa na hora o café. Tem um licorzinho, se você quiser tomar um licorzinho. Depende do horário, né, Bolão? Vale a pena. Se for antes do almoço, eu até tomo. Muito bem. Ok. Bom, meu querido Paulinho, vamos ainda para o comercial da Silva e da Iracema? Vamos ou não? Antes de encerrar o programa. Da papelaria Iracema. A papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Bom, o programa está chegando ao seu final. Você que está assistindo sábado, está assistindo a reprise de quinta-feira. Bom, encerrando o programa, vou fazer uma pergunta para o Edgar e para o Ismael, bem rápida. Se fosse dada a vocês a oportunidade de escolher alguma coisa de bom que pudesse acontecer hoje para o Brasil, o que você desejaria, Edgar e Ismael? Eu, Bonani, desejaria, em primeiro lugar, saúde para todos nós. Para todo brasileiro. Para todo brasileiro, que ele tenha muita saúde, que ele tenha muita força, que é uma consequência da saúde, e que ele possa viver todo dia com muita felicidade. Isso é o que eu desejaria. De você, se desejaria tudo isso? Tudo isso. Tudo isso. Tá bom. E você, Ismael, o que você desejaria se dependesse de você? O que você desejaria que acontecesse hoje para o povo brasileiro? Eu desejaria que o povo brasileiro tivesse iluminação interior, que despertasse para as verdades indeléveis do espírito, para que tivéssemos um povo mais amável, mais paciente, calmo e tolerante. É isso que eu desejaria, que o povo brasileiro tivesse mais calma, mais paciência e mais tolerância uns com os outros. Bom, é claro que eu também entro no rol dos que desejam, né? Se dependesse da minha pessoa que algo acontecesse neste país, eu pediria a Deus que abençoasse a presidenta Dilma pelo extraordinário trabalho que vem realizando em trazer para o Brasil
médicos estrangeiros. Sejam bem-vindos, médicos estrangeiros. Estamos de braços abertos esperando por vocês. Presidenta Dilma, seja feliz, tenha saúde e olha, continue o seu trabalho extraordinário que nós estamos acompanhando. Que todos tenham uma jornada no dia de hoje maravilhosa. O programa chega ao seu final. Voltaremos na próxima terça-feira. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor.